Som. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de adoração. Vamos orar ao nosso Deus, que o Espírito do nosso Deus se faz presente neste momento, na nossa congregação. Deus maravilhoso e eterno e soberano. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós viemos aqui neste lugar para Te cultuar, para estar na Tua presença juntamente com nossos irmãos. Nós viemos buscar em Ti, Senhor, para nossas vidas. Nós viemos depositar, Senhor, na Tua presença as nossas petições, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha tomar primazia neste lugar. Pai, que tudo que for falado, tudo que for pregado, todos os louvores, Pai, são direcionados ao Senhor. Meu Deus, eu Te peço que o Senhor venha abençoar cada irmão que se encontre e vai chegar neste local de adoração. Que o Senhor, meu Deus, traga os nossos amados irmãos que estão andando para cá, vindo, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Pai amado. Meu Deus, e os nossos irmãos que não vão poder vir, meu Deus, nós não sabemos o motivo, mas nós Te conhecemos, e Tu és um Deus que cuida de todos nós. Pai, se tiver algum enfermo, que o Teu Espírito de cura, Senhor, passe lá com ele, passe lá na casa dele, Senhor. Se for em um hospital, que o Senhor, meu Deus, vá lá e cura, Senhor, porque tudo na nossa vida é para a Tua honra, para a glória Tua, Senhor, e testemunho nosso. Eu Te peço para os irmãos que já se encontram aqui, que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha recompensar a vida deles, que o Senhor, meu Deus, seja, meu Deus, na vida dele, aparente neste mundo, aonde as pessoas estão se afastando de Ti, que eles sejam canais de bênção, Senhor, como eles sempre são. Senhor, fortifica, dá vigor espiritual para todos nós, Senhor, e nos ensina, Pai, a sermos humildes na Tua presença. Nos ensina a sermos humildes em todos os momentos de nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a Te servir com propósito, a Te servir não com nossos pensamentos, com nossos desejos, mas sim com a Tua vontade, com o Teu desejo. Que o Senhor seja sempre o superior. Meu Deus, que a Tua vontade seja sempre na nossa vida, não a nossa. Anula a nossa vontade, que a Tua seja, meu Deus, a nossa vontade. Ah, Senhor, abençoa a todos que estão vindo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Zendara. Logo após a irmã Maria da palavra. Quando tudo não vai bem, eu te amo.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convido todos a ficarmos em pé para lermos a palavra do Senhor. A leitura bíblica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 7. Do versículo 4 até o 7. 1 Coríntios 13, versículo 4 até o versículo 7. A suprema excelência do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Hoje é comemorado o Dia dos Namorados, relacionamentos, casamentos. Sempre são intitulados como um namoro eterno, os casamentos duradouros, ou relacionamentos, enfim. Mas essa leitura, nós vemos aqui o amor ágape, que é o amor de Deus. Que esse texto, que esses versículos sirva para todos nós como uma grande reflexão. Uma reflexão de bondade, de respeito e de compreensão. Que isso possa existir nos relacionamentos, no casamento, e na nossa vida diária. Nós temos presenciado tanta violência em meio às pessoas, nos relacionamentos de homem, mulher, nos casais, enfim. E nós, povo de Deus, pregamos a palavra e podemos também viver isso como exemplo para os de fora, esse amor. Porque nós temos, ser humano tendo o amor ágape, que é o amor de Deus, esse amor aqui, então tudo irá bem. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo o Senhor tem feito em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e hoje com essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, o amor, a caridade, o qual o Senhor nos mostra, é acima de tudo, é acima de qualquer
setor social, é acima até mesmo da fortuna, é acima do nível de conhecimento, é acima até dos dons espirituais, a qual a sua palavra diz. Porque o amor permanece, o amor é a justiça, o amor é a verdade. E nós queremos, Senhor, que isso possa fazer valer em nossa vida, possa ser, meu Deus, a luz do Senhor, refletido em nossa vida, Senhor, para todos os que nos conhecerem, para todos os que vejam em nós esse amor, que nós possamos viver em comunhão com os nossos irmãos, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa vida diária, na igreja, com todo o próximo, todo ser humano dessa vida, que isso venha servir para nós. Pai, fica conosco nesta noite, recebe a nossa adoração, recebe todo o nosso amor, Senhor, para contigo. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, tem alguém que está nos visitando nessa noite? Gostaríamos de conhecer, temos um casal querido ali. Que Deus possa abençoar vocês. Sintam-se à vontade para adorar o Senhor, celebrar Deus conosco neste lugar. Amém? A banda vai louvar mais uma vez. Enquanto isso, vamos colher os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Curva sua cabeça nessa noite e vamos orar por isso. Pai, nessa noite nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por mais um culto que estamos prestando a Ti neste lugar, Pai. Senhor, queremos também cultuar com os nossos dízimos e ofertas a Ti, Senhor. Receba, Senhor, receba a nossa gratidão, o nosso amor externado dessa forma, Pai, também para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, prospera, guarda, cuida, Senhor, de cada um que vai ofertar com gratidão para a Tua casa. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, Nelson vai louvar? Oh, glória, que bênção! Então vamos louvar a Deus junto com o nosso querido irmão Nelson nessa noite. Pai do Senhor, igreja. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para vocês. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Ser abençoado não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu, por nós é a vitória já certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ser abençoado não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória.
Amém. Pai do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Uma canção que fala sobre o amor que nós temos ao Senhor e também que na caminhada com Cristo, muitas vezes nós ouvimos sim e nós também ouvimos não. Mas nunca me esqueço de um pregador que uma vez disse que mesmo quando ouvimos um não de Deus, um não do Senhor, ainda é uma resposta positiva. Então, ouvindo sim ou não, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despostar tudo que sou, é ser muito mais que ter. Se a gente tem adoração, a gente nega pra valer. É ter a vida
Amém, irmãos? Queridos, paz do Senhor. Ô, irmão, tá fraco. Hoje é dia 12 de junho. Paz do Senhor, irmãos. Que bênção, irmãos. Tempo de anunciar Jesus a todas as pessoas. Que bênção, hoje dia 12. Muitos irmãos hoje estão, acredito que estão com seus namorados, as suas namoradas. Ah, pastor, eu sou casado. Não importa, irmão. Estou namorado pro resto da tua vida. Hoje, em janeiro, eu vou completar 5 anos namorando a minha esposa. Não, 5 anos. Janeiro, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É verdade, 6 anos. Ô, glória! Eu só queria ver se ela estava ligada, irmãos. Só queria ver se ela estava ligada, irmão Célio. Tem que saber, né? De repente, jogar logo no fogo aqui a obreira. Que bênção. Feliz pela vida da minha eterna namorada. Mairlin, glória a Deus. Hoje eu estava lembrando, irmãos, a primeira vez que eu ouvi a voz dela no telefone. Quase que eu morro, irmão. Quase. Tem gente que acha que a questão do casamento, a questão de se pronunciar com sua esposa, com seu esposo, porque pastor, porque você está num lugar santo. Meu irmão, não tem coisa tão santa quanto a família, irmãos. Biblicamente falando, a Bíblia diz que o próprio Deus foi Ele quem estabeleceu a família ali no Éden, e foi maravilhoso, foi tremendo, e glória a Deus por isso que o Senhor tem nos dado esta graça. Queridos, parabéns a todos os irmãos, aos irmãos que estão aí desfrutando desse momento, no dia dos namorados e tudo mais. Que Deus abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. Nós estamos hoje dirigindo o culto. O nosso pastor Romero fez um pedido, acho que foram 2 dias atrás. Eu inclusive, estaria nossa querida irmã, a pastora Jaqueline. Ela, inclusive, o pastor, ele colocou no grupo, eu acho que foi a localização dele. Eu acho que foi quando, meu Deus do céu? Foi. Vocês ficaram ligados nisso, que ele colocou a localização? Essa semana. Aí eu cliquei na localização, irmão, de verdade. Eu até salvei a tela para mostrar para ele quando ele estiver aqui. Pastor, o senhor estava muito longe, irmão Valdir. E por curiosidade eu cliquei na localização e haja aproximar. Eu disse, meu Deus, mas o pastor está para Marte, meu Deus, está longe, e realmente estava muito longe. Haja procurar, e nos fez esse pedido para estarmos hoje aqui com os irmãos. E estamos aqui, irmãos, para servi-los. Deus abençoe esse culto tão abençoado, que é o culto da família. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra em Salmos 128. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 128, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Salmos 128, versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Vamos juntos ler a palavra do Senhor. A todos os nossos queridos irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos aqui na casa do Papai querido do céu. E é bênção de Deus. E parece que domingo vai ter um momento especial também, alusivo a esse dia dos namorados. O pastor Guilherme tem preparado uma palavra muito poderosa para transmitir ao nosso coração. E glória a Deus por isso. Confesso, irmãos, que existem alguns temas da Bíblia que nos trazem um certo peso maior em relação a outros tipos de tema. E falar sobre família para mim é algo bem pesado no que tange a responsabilidade, até porque foi Deus quem criou essa primeira instituição chamada família, e isso é muito poderoso hoje poder falar sobre família. Salmo 128, versículo 1, está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém, irmãos? Poder tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, que bênção, que culto abençoado. Que hoje nós estamos vivendo, não tem coisa melhor do que em pleno dia dos namorados, nós estamos na presença do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a importância de termos uma família abençoada. Aqui nesses salmos, um cântico de romagem, a gente percebe que esse salmo ele é conhecido como o salmo da família. O salmo da família. E é interessante como hoje em dia nós temos uma gama de livros, e eu até gosto, irmãos, particularmente de ler muitos livros. Eu gosto de entender como é que funciona a mentalidade, as visões que hoje nós temos no mundo sobre muitos tipos de assunto. Mas quando a gente fala especificamente sobre família, e a gente olha, queridos, para esse texto, para esse Salmo 128, ele é um salmo que é muito conhecido de todos nós. No entanto, poucas vezes paramos para entender o quão poderoso ele é na nossa vida. E eu não quero hoje me prolongar, e quero tentar ser muito objetivo aqui essa noite, porque às vezes a gente tenta procurar uma fórmula do sucesso. A gente vê, por exemplo, no Instagram, muitas pessoas dizendo: olha, me segue, compre meu curso para ser, por exemplo, milionário, ou para ter uma família abençoada e tal, ou para o que você venha prosperar em determinada área. Só que quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que é um relato, é um retrato de uma família onde é uma família muito abençoada. Mas você percebe que desde o primeiro versículo, eu queria pedir que o irmão Nelson ficasse ligado, já coloca o primeiro versículo, pode colocar. Você percebe que o segredo de se ter uma família abençoada não se começa com bens materiais. Não se começa como já foi orado aqui, com grandes fortunas. Mas o segredo de uma família abençoada começa justamente aqui. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. É importante, irmãos, nós entendermos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia já fala sobre isso. E uma família que entende o que é o temor ao Senhor, ela consegue resolver muitos conflitos e muitos problemas na sua vida, porque falar sobre temor do Senhor não é falar sobre ter medo do Senhor. Desde criança, eu lembro quando eu tinha, eu acho que a idade do Samuelzinho, quantos anos o Samuelzinho tem? Tem 8 anos, era a idade do Samuel, 8, 7 anos. Inclusive essa tarde eu dei uma passada lá com a minha avó, que eu quero falar sobre ela. Ela me pegou no colo dela, irmãos, desde criança, criada em EPF, e corria, dava trabalho para o porteiro e tudo mais. Ixi, o porteiro corria atrás de mim, me aproximando do banco, debaixo do banco, aproximando do banco, debaixo do banco. Mas aí teve um dia que a minha avó me chamou lá na casa dela e disse: meu neto, senta aqui. Eu sentei, irmão, no colo da avó. Eu lembro perfeitamente, irmã. Eu lembro, a minha avó uma hora disse: Salomão Júnior, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Eu disse: pergunta forte essa, assim do nada, quem falou? Eu disse: vó, é claro que eu quero ir para o céu. E ela disse: mas tu sabe que para ir para o céu tem que amar Jesus e tudo mais. Eu falei: claro que eu amo Jesus. Aí olha o que ela falou para mim: pois a partir de agora você não é mais inocente. Eu disse: eita, agora não sou mais inocente, vou ter que me virar e lutar para chegar no céu. Até então, como uma criança que não tinha certo entendimento, agora passei a ter esse entendimento. Eu disse: mas minha avó, mas e agora? O que é esse temor do Senhor? Ela disse: meu neto, eu lembro perfeitamente dessa lição. Ela ensinava para nós tantas coisas como musiquinhas, né? Eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, porque primeiro Jesus, meu irmão. Hinos tão simples, mas que eram tão profundos, que até hoje eu me recordo. E ela me disse naquele dia: meu neto, o temor do Senhor não é ter medo do Senhor.
Senhor. Ela falou para mim: você tem medo de mim? Eu disse: não tenho medo da senhora. Você tem medo do seu pai? Eu disse também: não tenho medo do meu pai. O que você sente pelo seu pai? Ela disse: o que eu sinto pelo meu pai é um profundo respeito. Ela disse: é exatamente isso que é temor do Senhor. Se você entender, Salomão Júnior, que o temor do Senhor é você reverenciar o Senhor em todos os seus caminhos, a tua vida será uma vida muito abençoada. E quando eu olho para esse Salmo 128, o salmista ele começa dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É interessante que ele diz aquele, ele diz, é um sujeito que ele não está especificando quem, ele está dizendo que aquele pode ser qualquer pessoa que teme ao Senhor, ela é uma pessoa que é bem-aventurada. E o homem ou a mulher que entende que o temor do Senhor, irmãos, é o segredo para se ter uma vida abençoada, ele já resolve muito problema, porque uma vez que Deus se torna Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, nós entenderemos que a nossa vida vai girar em torno daquilo que Deus ele pensa a nosso respeito. Um homem vai pensar 2 vezes se vai brigar com a sua esposa. Por exemplo, um filho, se tem o temor do Senhor, ele vai pensar muito bem se vai desrespeitar pai e mãe. Porque se um filho, por exemplo, tem o temor do Senhor, ele vai lutar para agradar o coração do Senhor. E uma das coisas que o Senhor disse é: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, irmãos, temor do Senhor irmãos, se todos nós, enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto namorado, enquanto filho, entendêssemos que o temor do Senhor é o âmago de uma vida próspera, irmãos, nós resolveríamos muito problema na nossa vida. Muito problema na nossa vida. Porque o salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E é interessante que a primeira coisa que nós entendemos é que a bênção começa com o temor do Senhor. Famílias fortes são construídas por pessoas que andam nos caminhos do Senhor. Uma família saudável é uma família que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Esses dias nós estávamos conversando em casa sobre muita coisa que acontece ao redor do mundo. A gente olha os noticiários e nós falamos de uma família, por exemplo, inclusive muito conhecida nossa, que não teme ao Senhor e nem pensa sobre o que Deus se importa. E é uma família que até, no ponto de vista financeiro, tem muitos recursos, tem muitos bens. No entanto, é uma família que vive uma calamidade, é uma família que vive em brigas, pessoas se desentendendo, pessoas que não têm o mínimo de se respeito no meio da casa, no casamento, tem tantas coisas. E você percebe claramente o quão triste é você, por exemplo, ver alguém que até financeiramente é bem, no entanto não há paz na casa, possui às vezes até uma mansão para morar, mas não tem paz para dormir, por falta de temor do Senhor dentro daquela casa. Falta de temor. No entanto, é lindo quando há temor, porque ainda que falte alguma coisa dentro da casa, mas ainda há amor, há respeito, há comunhão, há entendimento e há compromisso um com o outro. Isso aqui é muito lindo. E olha que a Bíblia diz no versículo 2, que o temor do Senhor produz frutos no trabalho. Olha que a Bíblia diz: no trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É interessante que Deus, aqui no versículo 2, irmãos, percebe que o desfecho desse salmo, ele é um desfecho daquilo que está no início desse salmo. Ou seja, tudo que acontece, as consequências do que acontece na vida de quem teme ao Senhor, elas acontecem justamente porque alguém entende o que é o temor do Senhor. Olha aqui que a Bíblia diz: no trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso aqui, irmãos, é muito poderoso. E como é lindo, isso aqui é promessa do Senhor para quem teme ao Senhor. Ou seja, a pessoa que teme ao Senhor, ela desfruta do trabalho
A pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que é abençoada com o trabalho de suas mãos. Olha o que o salmista diz: feliz serás e tudo te irá bem. Irmão, inclusive foi pregado aqui numa quarta-feira aqui por uma missionária, uma pastora, falando sobre isso, sobre como vencer, por exemplo, a ansiedade ou ter paz no coração. E é interessante que a gente percebe o quão às vezes se torna simples na vida de muitos. Porém, nós temos que entender que Deus, irmãos, as bênçãos do Senhor, isso aqui é muito forte, entendermos isso, que embora as bênçãos do Senhor sejam para a glorificação do nome do Senhor, mas a Bíblia diz em João que elas acontecem para a glorificação do nome do Senhor, mas acontecem para a nossa alegria, irmão. Nossa alegria. Você sabia que tem gente que tem... Isso aqui é forte que eu vou falar, isso aqui é forte, mas é uma verdade. Existe uma linha teológica que diz que o crente não pode se alegrar, viver muito alegre, não, que a vida com Deus tem que ser só cruz. E a pessoa entende que esse viver carregando a cruz é viver uma vida triste, cabisbaixa, sem graça. E às vezes, quando a pessoa não entende o que é, irmão, a vida com Cristo, vai pensar que a vida cristã é uma vida chata. Por que oi, filha? Sofrida. Por que muita gente, irmão, diz assim, não é que nunca vou ser crente, é porque as experiências que essa pessoa não crente teve com muito crente é uma vida de uma pessoa sofrida. Olha, irmãos, eu já conheci muito crente. Ixi, já passou muito crente na minha vida. E tem uns crentes, irmão, que vivem tão sofrido, e é de verdade que eu vou falar, que vivem tão sofrido, que você está conversando com ele e já está reclamando, oh, vida cruel, ai meu Deus, porque eu estou passando por isso. Não, irmão, o que Deus nos dá todos os dias é para a nossa alegria, para que nós possamos nos alegrar, sorrir, festejar, é para a nossa alegria. Celebre pequenas vitórias que Deus entrega na sua vida, irmão. Celebre essas pequenas vitórias. Celebre vitórias que para alguns parece que não tem tanta influência, mas só você sabe quão importante elas são. Então, celebre, se alegre, desfrute disso. Amém, irmãos? A gente tem que aprender que a vida com Cristo e família tem que ser uma vida alegre. Eu fico passado pelo irmão Nelson, ele não sabe disso, ele vai saber agora do que eu vou revelar. Uma vez eu saí do trabalho, irmãos, eu saí mais cedo do trabalho, acho que era 1h30 da tarde. Eu vi o irmão Nelson, ele estava lá igual um americanozão, sabe? Aquele americano lá, ele estava lá, e ele estava na oração no Rio de Janeiro Central, de verdade, ele não sabe disso. Eu até cheguei a filmar ele, mas depois que o meu celular ficou tão cheio, eu tinha até que apagar o vídeo. Porque eu ia apresentar isso para ele, para mostrar para ele. Mas ele estava na oração no mediano do tempo central, irmãos. Tá, eu vi ele, cumprimentei, maravilha, tá. E eu voltei, conversei com os irmãos, e ele já saiu da bicicleta dele. Eu não vi para onde ele foi, só escapuliu. Aí de repente, irmão, quando eu já estava na Castela, em frente ao Teorema, eu estava de carro, e num sol escaldante, quem é? Irmão Nelson. É inconfundível, irmão. Não dá, irmão Nelson era quem queria se esconder, não dá. E irmão Nelson andando de bicicleta, irmão, com um sorriso no rosto, o sol estava escaldante, e um sorriso alegre. Uma caixinha de som, não deu para mim parar o carro, porque eu estava imprensado em nós de carro, porque eu disse, irmão Nelson, e a gente andando, sei lá, ele estava sorrindo, eu disse, glória! Que bênção, irmão! Porque a vida do crente tem que ser assim, irmão, alegria, sorridente, amém, irmãos? Não está fraco, não, amém, irmão? Meu irmão, já quer namorar, amém, irmão? Tem que ter a ver, né? Mas é de verdade, irmão. É de verdade. Olha, vou dar um testemunho aqui da minha tia. Os irmãos não conhecem, mas conheceram o filho dela, que é o Anderson. Talvez os irmãos
A irmã Hilda deve ter conhecido antes, ele cantou com a gente aqui na cantata, a Débora, a mãe do Anderson, minha tia. Como é que é o nome do lá? Seu Oscar. O seu Oscar, a minha prima me enviou para mim. Olha aqui, eu estou emocionado, eu falei, que esse vídeo é esse? Nem vi. Aí começou a realizar um monte de comentário. Eu disse, quem está nesse vídeo? Quem é? Dona Aline. E eu fui assistir o vídeo, e o seu Oscar, que é o dono do líder, né? Olha, eu quero parabenizar essa funcionária, porque não sei quem apresentou ela para mim, disse que ela atendeu muito bem. Eu disse, titia. E ele apresentou, deu presente para ela. Olha, continue sendo assim, uma pessoa assim, alegre, porque ela foi atenciosa. E interessante que, para muitos, irmãos, isso é sério que eu vou falar. Para muitos tem que haver muito esforço para ser feliz. A tia Lene, ela é natural. É natural. E você sabe como existem pessoas que se esforçam. Mas é importante se esforçar sim para desfrutar disso. Mas você sabia que a alegria é um dos frutos do Espírito? É alegria, irmão. Alguém que olha, é por isso que é importante nós entendermos. Olha, teve uma época na vida da igreja, eu estou falando isso porque eu já andei muito por aí, irmão, que a santidade para muitos era assim, o pregador chegava tarde do culto, né? Era costume. Hoje eu não sei como é que está. Mas o culto começa às 7h30, o pregador chegava às 8h20. Aí quando chegava lá, tudo composto, porque chegou o pregador. Aí ele chegava assim com uma cara séria. É como se a santidade fosse medida por quão sério você é, ou quão cara fechada você é, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Irmão, eu tenho certeza que o nosso Jesus, quando estava andando aqui sobre essa terra, ele era alguém feliz, alegre. Amém, irmãos? Ó, no trabalho de tuas mãos comerás, feliz, feliz serás. Feliz serás. No trabalho de tuas mãos, não precisa fazer gambiarra. Não precisa de corrupção. Mas quem teme ao Senhor, do trabalho de tuas mãos comerás. Por quê? Porque o Senhor vai abençoar. Amém, irmãos? O Senhor abençoa, feliz serás e tudo te irá bem. Bora passar. O temor do Senhor fortalece o casamento. Olha que Deus diz que tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebeitos da oliveira e a roda da tua mesa. Tua esposa será como uma videira frutífera ao lado de tua casa. A videira era símbolo de alegria, fertilidade e prosperidade. É interessante. Por quê? Porque se alguém lá no início do Salmo teme ao Senhor, existe bênção para aquela família, e uma delas é a tua esposa será como videira frutífera. É interessante isso daqui, ó. É interessante que eu estou parando para perceber agora nesse mistério aqui. Tem algumas coisas que a gente, olha, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Por que no interior da tua casa? Porque casa, irmão, está falando de progressão. Casa está falando de crescimento. Casa está falando de comunhão. Aqui o salmista não está dizendo que será apenas uma videira sem utilidade, mas será como uma videira que dá frutos. Isso é importante, até porque a Bíblia diz, irmão, que uma mulher virtuosa que achará. E olha, a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa, irmão. A tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Mas quando a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E é interessante que esses dias antes de ir para o trabalho, a diferença, o que é a diferença de construir, a diferença de edificar? Eu não sei se você já parou para edificar alguma coisa, mas já trabalho. Eu não vou voltar aqui num testemunho que eu tenho de construção do templo, que é longo, mas eu te confesso, dá trabalho edificar uma coisa, irmão. Qualquer coisa que você queira construir, dá trabalho. Mas o que o
salmista está dizendo aqui, ó, que a bênção de quem teme ao Senhor alcança a esposa daquele obreiro. E a Bíblia continua dizendo, ó, e olha o que a Bíblia continua dizendo, que o temor do Senhor impacta até os filhos daquela pessoa. Olha o que ele diz no versículo 3. Versículo 3. Teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Isso aqui é forte, irmãos. Você sabia que na época que nós vivemos, é muito difícil nós termos a imagem de filhos comendo junto à mesa com seus pais? Juntos. É tão difícil. Eu sei que a vida hoje ela é uma vida muito corrida. Eu confesso isso, irmãos. Mas sinceramente, irmãos, olhem qual é a visão que o salmista ele nos passa aqui nessa noite. Que os filhos eles são como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Isso aqui é muito poderoso porque a oliveira representa força, longevidade e continuidade. A Bíblia diz que os próprios filhos são herança do Senhor, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Os pais devem investir tempo no ensino espiritual para os seus filhos. E não tem coisa melhor do que ensinar filhos ao redor da mesa. Isso aqui é poderoso, irmãos. A mesa, ela fala de comunhão. A mesa fala de conexão. Jesus era alguém que gostava de mesa. Qualquer coisa era mesa. Jesus gostava, irmão, de estar comendo, de verdade. Vá olhar lá vários textos onde ele é convidado, onde Mateus prepara uma mesa para comer. Lá está Jesus lá com os obreiros. Lá junto a Zaqueu. Lá junto àquele fariseu. Na Santa Ceia, lá está Jesus comendo. E naquele grande dia também ele nos chamará para uma grande ceia. Por quê, irmão? Porque a mesa fala de comunhão. E eu já estou encerrando, irmãos. A mesa fala de comunhão. E é importante nós entendermos que a mesa, ela é momento também de ensino. Ela é momento de instruir filhos. Ela é momento de trazer ensinos espirituais. E isto é muito poderoso. E tudo isso é para quem teme ao Senhor. Aconteceu algo triste que nós assistimos agora. Eu não assisto televisão, é difícil eu assistir noticiário, irmão. Confesso que eu já assisti muito noticiário antigamente, mas hoje não. Até porque hoje parece que só muda os lugares, né? As catástrofes estão acontecendo aí à torta direita. Mas como foi triste ver uma mãe tendo que ligar para a polícia e ter que prender o próprio filho. O filho que estava lhe ameaçando de morte. Porque além de ameaçar a mãe de morte, tinha acabado de esfaquear o próprio pai. Como é triste, irmão. Como é triste. Como é triste, como é lamentável. Sabe? E de verdade, irmãos, crie memória. Se você tem seus filhos ainda com você, pastor, meus filhos estão grandes, estão andando por aí. Mas sempre que você tiver a oportunidade, crie memórias ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Não tem coisa melhor, irmão. Irmão. Esses dias eu estava acho que foi no fim de ano lá com a minha esposa, com a família da irmã Maria. Mas eu lembro quando a minha família muitos ainda estavam vivos, a minha prima, meu avô, a minha irmã, alguns que estão morando em outros lugares. Eu digo que nós éramos felizes e não sabíamos, porque a família de fato, numa reunião, e estava lá, era socado de gente numa mesa, era Coca-Cola, era açaí, aquele frango, aquele peru, e não sei o que mais, aquela alegria, aqueles gritos altos de uns esparreiros, outros mais quietos, mas todos ao redor da mesa. E quando criança eu lembro perfeitamente dessas fotos que até hoje eu guardo no meu coração. Poder ver todo mundo sorrindo, todo mundo alegre ao redor da mesa. Por isso, acredite, seus filhos fotografam muitos momentos com você. E um deles que é primordial é o momento de mesa.
Eu ainda não tenho filho como a Irene, mas já estamos orando, pretendendo aí abrir a porta da arca, como Deus permitir. Mas uma coisa que eu vou lutar, e eu não digo isso aos irmãos, eu comecei uma vez com a Irene, o que nós vamos lutar é para criar momentos com nossos filhos ao redor da mesa. Como é importante. Amém, irmãos? Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Versículo 5 e 6. O temor do Senhor produz bênçãos que alcançam gerações. Eu encerro aqui agora. O Senhor te abençoe e te Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. 6. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha como é poderoso isso aqui, irmão. Olha como é poderoso isso daqui. A bênção de quem teme ao Senhor, ela não termina em nós, mas essa bênção ela é compartilhada para as próximas gerações. Eu sou a terceira geração, eu sou a quarta geração de músicos da minha família. Meu tataravô tocava banjo, meu bisavô tocava viola, meu avô tocava violão e outros instrumentos. Meus pais e tios também são músicos. Hoje os filhos também são músicos. Mas é interessante como, se hoje nós tememos a Deus, essa fé ela não começou agora. Ela começou quando a irmã Maurícia Santiago Barbosa, que é a irmã Maura, minha avó, ela, dentro de uma cabana, era bem precário mesmo. Ela morava no interior com a sua mãe, e ali naquela cabana, como é que é o nome daquela cabana? É de palha, né? Feito de palha, o chão era de barro ainda, as paredes de barro e tudo mais. Ela tinha um sonho de ter uma casa de alvenaria, hoje tem, graças a Deus. Eu disse, minha avó, como foi essa história? Eu preciso entender por que eu sou crente hoje. Queria entender por que hoje eu amo Jesus. Porque eu sei que a fé, hoje eu tenho uma fé no meu Senhor, mas onde essa fé começou? Ela disse, é muito forte, irmãos, muito forte. Ela disse, meu neto, essa fé começou quando eu estava dentro do mato com a minha mãe, que não gostava de crente. Mas o pai do Wilson, que é hoje, era o atual esposo dela, que também já está na glória do vovô, o pai dele, na Sundina, passou rápido na frente de casa quando a mamãe estava pegando gravetos para fazer uma fogueira. E o pai do Wilson me evangelizou e disse, Maurícia, Jesus tem um plano na tua vida. Ele vai te usar e quer te fazer uma serva dele. Tu tem cara de crente. Ela disse, mas como assim? A mãe vai me bater. Ele disse, tu quer aceitar Jesus? Mas como é que vai ser? Ele disse, não interessa, só quer. Tu quer mudar a tua vida, quer ser salva? Eu disse, eu quero. Ele orou por ela, a vovó apareceu e... Depois ele passou na surdina. Maurícia, estou numa Bíblia. Mamãe vai me bater. Guarda, ele mesmo escondido. E ela guardou a Bíblia. E foi assim. Até que teve uma hora que o vovô não era crente. Olha que loucura, né? O vovô não era crente. De verdade, você é forte. Vocês sabiam que aqui em Belém teve um terremoto? Alguém lembra desse terremoto aqui, os irmãos novos? E teve. Por que eu sei que teve? Porque eu nessa conversa, entrevistou a minha avó. Como é que foi como é que foi esse negócio de crente na família? Ela disse, teu avô estava desviado e teve um terremoto aqui em Belém. Eu falei, terremoto aqui em Belém? Não pode. Eu estudei, os meus professores na época no cursinho disseram que não é impossível ter um terremoto aqui, até por causa das placas tectônicas. Como assim? Ela disse, eu não sei, mas teve. Eu fui para o Google, terremoto em Belém do Pará. E realmente aconteceu um terremoto. Eu disse, o que tem a ver esse terremoto? Ela disse, esse terremoto, quando aconteceu,
os evangelistas da época começaram a pegar dizendo: Jesus está voltando, olha os sinais. O irmão Wilson correu para a igreja e disse: eu quero me reconciliar e quero aceitar Jesus. E desde aquele dia nunca mais desviou. Aí eu disse: maravilha, então foi assim. E foi, meu neto. Aí de repente travou, nós oramos aí, e foi muita bênção, nós tivemos 5 filhos, e nasceu teu pai. Aí você nasceu, e você está aí sendo criado debaixo da graça do Senhor. Eu disse: glória a Deus. Foi quando? 73, 1973. Amém, irmãos? Ou seja, é uma fé que alcança gerações. Se eu tiver um filho menino, o nome dele vai ser Miguel. E certamente iremos ensinar o Miguel sobre os caminhos do Senhor, porque a bênção de quem teme ao Senhor não é só termina em nós, mas ela é passada para gerações. E se for menina, será Ana Cecília, Maria Cecília, também será ensinada nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Veja os filhos e teus filhos. Deve ser muito bom para um avô ver os seus netos, os filhos dos filhos. Meu irmão tem um filho chamado Timothy. Eu sei como o papai é babão, o papai agora é avô, como é que ele é babão da mamãe também. E sei que você que já é avô deve saber o quão poderoso é ser avô e poder ver os filhos dos filhos. Deve ser algo extraordinário. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar. Tudo isso acontece quando nós entendemos o que é o temor do Senhor. É quando nós sabemos que o temor do Senhor tem que estar sobre o nosso coração, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Ensina teus filhos sobre o que é temor. Ensina sobre os teus vizinhos sobre o que é o temor do Senhor. Aprenda você e viva esse temor. Deus vai te abençoar muito, querido. Senhor, nós estamos na tua presença. Obrigado, Pai, por esta noite aqui na tua presença. Pai, dia dos namorados. Eu sei, Senhor, que não é bíblico o termo namorado. Porém, Senhor, para nós brasileiros, é uma fase da vida e o Senhor sabe que é importante para conhecer, para ter conexões, Pai, sobre sonhos, o que a pessoa deseja para o seu futuro. E Pai, o que nós oramos nessa noite é que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui essa noite. Abençoe os pais, abençoe os filhos, abençoa, Deus amado, as nossas gerações, os filhos dos nossos filhos. Pai, que haja sobre a nossa vida, Deus, a tua graça, que possamos entender o que é o teu temor na nossa vida, que haja respeito, que haja, Deus querido, Senhor amado, o teu temor sobre a nossa família. Quando necessário, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja, Deus querido, compreensão, que haja o teu amor, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Senhor, eu quero orar pela vida de cada casal, de cada namorado, de cada homem e mulher desta igreja, os que estão aqui, os que não puderam vir. Pai, visita nesse momento, abençoa, que possamos entender que o namoro, Senhor amado, para quem é crente, é muito mais do que um dia de comemoração, mas é, Senhor amado, algo que tem que glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor amado, por nossas famílias, obrigado por nossos filhos, obrigado por nossa igreja, obrigado por estarmos na tua casa. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, nos despede da tua santa e bendita paz, vai conosco para os nossos lares.
Nos dê um fim de semana, Senhor, debaixo da Tua graça. Com alegria, que possamos ser felizes, que possamos ter paz e que possamos viver em comunhão uns com os outros. Senhor, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus e a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, seja sobre as nossas famílias, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que assim crê, diga amém. E uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Feliz dia dos namorados. Leve o brilho para tomar uma sopa, faz um pix. Deus abençoe, meus irmãos. Fala assim. Eu não tô virando a faixa. Eu não tô virando. Breno, vai aqui com a câmera. Eu vou te buscar. Você é uma fita. Não, deixa. Chica. Aqui. Deus abençoe. Fala vocês agora. Calma, deixa a câmera. Deixa eu virar time. Acho que vale a pena. Fala alguma coisa. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.